começando mais um Espro Talks. No episódio de hoje a gente tem a presença ilustre do Leandro, que é gerente educacional aqui da Espro. E como a gente está no Janeiro Branco, a gente veio trazendo temas como vida, planejamento, organização, desejos, realizações pessoais. E para começar, eu queria perguntar para o Leandro, você tem alguma meta, objetivo que você deseja alcançar até o final desse ano? E se sim, qual? Profissionalmente, a gente está desmembrando uma das áreas dentro do Espro, que a gente está reformulando um dos projetos educacionais que a gente tem. Então, ele é algo que mexe muito com a estrutura da empresa e a ideia é que a gente chegue ao final do ano conseguindo alcançar novos resultados com essa estratégia. Perfeito. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse projeto para a gente? Esse projeto, atualmente, o Espro forma, anualmente no Brasil, cerca de 5 mil jovens na formação para o mundo do trabalho. Então, antes de ser aprendiz, a gente faz esse projeto com ele. E até então ele era executado dentro das próprias unidades do Espro com a estrutura que tinha. E essa estrutura é uma estrutura montada para o programa de aprendizagem. Então a ideia é que a gente tenha uma estrutura apartada da aprendizagem, porque ela precisa de recursos próprios, uma equipe própria, uma sala própria para ela poder operar. E aí a gente começou esse processo de desmembramento para poder crescer na frente dos dois programas que a gente tem aqui dentro do Espro. Continuando falando falar sobre essas coisas, porque parece ser bem difícil, né? De meio que tirar uma parte. Como que você se organiza para alcançar suas metas? Hoje, conforme a gente vai aprendendo, né, com o passar do tempo, eu sou uma pessoa que eu penso muito rápido e se eu não anotar tudo o que eu pensei, eu vou esquecer aquela coisa. Então, eu tenho um hábito muito forte eu tenho uma ideia, eu mando para o meu WhatsApp corporativo ou anoto na minha caixa de mensagem. E tudo que está ali naquele bloco de anotações eu levo para um sistema. Hoje eu utilizo uma plataforma Asana, que é uma plataforma de gestão de projetos, e ela tem também uma parte de gestão de atividades. É parecido com o Trello, não sei quem já usou o Trello, mas é uma ferramenta excelente para a gente poder controlar as atividades. Por quê? Com ela você sabe o que você vai fazer, você consegue falar quando você vai fazer e qual que é o status que aquilo está. Então, toda segunda-feira eu abro a minha agenda de atividades e eu olho em que momento que elas estão. O que está atrasado eu volto a fazer alguma coisa para ele andar, o que está andando eu coloco em qual momento e fase que ele está naquele cronograma, então dessa forma eu vou conseguindo me organizar melhor. Não, interessante, é irreferente, você falou que separa, né, por o que você já concluiu, o que você não concluiu. Tem alguma meta, algum prazo que não foi como esperado, que você ainda não concluiu, que você ainda pretende terminar? Sim, esse envolve inclusive vocês. A gente está reformulando todo o processo avaliativo do Espro. Então, até o ano passado, a gente tinha um modelo em que era aquele modelo de avaliação tradicional, em que a cada 3 meses eu fazia 10 perguntas sobre a matéria. Então, você tinha que responder qual o conceito de liderança. E aí nós pensamos num modelo bem disruptivo, bem diferente, porque a aprendizagem, o foco principal para cada um dos aprendizes é aprender. Então, eu não posso punir por ele errar, eu tenho que orientar ele quando ele erra. Então, a gente está mudando o conceito. E essa nova metodologia de avaliação, ela deveria estar sendo pilotada desde setembro do ano passado. E aí, como é algo que mexe com muitos sistemas do Espro, mexe com toda a cadeia de instrutores, o Espro tem no Brasil mais de 250 instrutores, são 48 unidades. Então, implementar algo assim de forma nacional é moroso. Porém, a gente teve ofensores e aí a gente teve que postergar. Então, o que era para ser em setembro, ele está rodando os testes agora para implementar em março. Então, até trouxe um spoiler também para vocês. Sim. Gostaria de dar um adendo também, né, que você disse que a gente não pode tratar os jovens com punição quando eles erram. E tem uma frase incrível, né, do Oscar Freire, que fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E é por isso que é importante a democratização do ensino e o trabalho que você faz é excelente. Exatamente. Então, agora que você falou que vai começar a implantar em março, como que você se reorganizou para concluir essas coisas? Dentro do Espro foi entendendo onde que estava o gargalo, porque a gente viu que a nossa parte de tecnologia da informação, ela não estava atuando apenas com o meu projeto, ela estava atuando com outros 10 projetos. E aí existiam projetos dentro do Espro, por exemplo, se eu tenho um problema com o Vale Transporte, todos vocês precisam do Vale Transporte para trabalhar, concorda? Sim. Se aquele projeto está ali competindo com o meu, ele passou na frente.
Então, eu tive que abrir espaço para outros conseguirem vir à frente e o meu acabou ficando ali em segundo plano. Entendendo quais foram as prioridades, a gente só reordenou ela e conseguiu voltar no eixo. Então, foi identificando onde que estavam os pontos de problemas para avançar. E o que funcionou bem na sua organização que pode auxiliar outras pessoas também? Acho que o principal, aí eu estou falando não só quanto colaborador, não só enquanto gestor, mas enquanto colaborador. Eu acho que falta muita transparência no ambiente profissional, né? Quando a gente entende o que está dando certo ou o que está dando errado, a gente compra melhor as ideias. E aí o que eu acho que dá muito certo, na minha visão, é isso. Eu sou uma pessoa bem transparente. Então, se eu consigo executar aquilo, eu vou dizer que sim. Se não, eu também vou trazer uma justificativa do porquê eu não consigo fazer. Então, é um item que eu prezo muito e ele acaba facilitando o meu trabalho como um todo. Saindo um pouco desse âmbito de planejamento e organização, vamos falar um pouco sobre rotina. Como que você lida com o estresse de ser gerente educacional da Espro? Porque é muita coisa. Até eu, que sou jovem, a gente lida com muita coisa ao mesmo tempo. Você, então, como que você lida com essas coisas para não sair batendo na cara de todo mundo no meio da rua? Olha, tem dia que dá vontade mesmo, viu? Mas a gente respira. Eu tenho 120 colaboradores na minha gerência. E aí a gente tem aqui em São Paulo 40 e o restante está espalhado no Brasil. Então, você fazer gestão remota é desafiadora, né? Assim, eu vou ser honesto para vocês que eu adoro a minha função porque ela é bem diferente. Eu tenho 4 áreas bem diferentes uma das outras. E isso, para mim, é ótimo porque eu não fico fazendo a mesma coisa o tempo todo. Então, eu consigo lidar com muita informação ao mesmo tempo e isso não me desmotiva. Pelo contrário, isso me motiva. Porém, sem a organização que eu falei, eu não consigo. Porque se eu não confiar nos meus 4 coordenadores e saber o que a área está entregando, eu me perco. Eu até brinco que minha avó falava muito comigo, né? Minha avó era bem religiosa, que seja quente ou seja frio, mas que não seja morno, que ele dá enjoo. E é bem a minha vida, assim, eu não consigo ficar fazendo todo dia, chegar, sentar na frente do computador. Tem gente que ama, tá? E tá tudo certo. Eu não. Se eu chegar no segundo dia, estou fazendo a mesma coisa, eu falei, que trem chato. Então, a gente começa a pensar. Então, hoje a minha rotina, ela me ajuda, mas é intensa. Então, saber o que me traz para o Espro é o que me dá segurança para o que eu tenho para fazer aqui. E o que eu estou fazendo no Espro é cuidando da minha vida fora dele. Então, isso me ajuda muito a ter a cabeça tranquila para fazer o trabalho. Fácil não é, tá, gente? Tem dia que lidar com esse tipo de cargo, eu não tenho tanto trabalho braçal hoje. Eu falo isso, as pessoas até me interpretam errado. Eu, como gerente, eu trabalho fisicamente menos do que como coordenador. Mentalmente, muito mais. Tem dia que eu chego em casa esgotado, eu não consigo levantar do sofá, porque é tanta coisa que eu lidei, com tanta vida, tanto problema, que a cabeça fica bugada. Mas é muito bom, é prazeroso. Falando em prazeres, né? Quais são as suas principais atividades que você não abre mão? Aquilo que mais te dá prazer, aquilo que você, tipo assim, te motiva muito? Pessoal ou profissional? Pode ser dos dois. Profissional, assim, o que me motiva muito é a interação entre pessoas, né? A pandemia foi muito difícil para mim porque o Espro sempre atuou presencialmente. E a gente teve que virar toda uma operação de 15 mil alunos que a gente tinha na época para o online. Só que estar dentro de casa, ficar ali trancado, não ter o contato com as pessoas foi péssimo. Então, a interação no ambiente profissional eu gosto muito. Fora daqui é praia, curtir meus amigos e minha família. E isso me motiva. Eu saio de férias semana que vem. Aí você pergunta, você está trabalhando para quê? Para as minhas férias semana que vem. E aí eu tenho que fazer a minha área ficar correta para não ter nenhum problema, né? Mas o meu foco é sempre a minha vida pessoal. Então, isso me motiva. Você falou que você se dá muito bem com família e hoje você não faz tanto trabalho braçal. Como que você administra essa rotina de não fazer tanto trabalho braçal, mas muito mental? Terapia. Mas é verdade, eu não estou brincando, não. É assim, a gente vai ficando mais velho, né? Eu tenho 39 anos, igual eu falei com vocês. Eu sou um cara movido à música. Então, eu já tive blog de música. Então, assim, eu sou pisciano, né, gente? Então, chorão. Então, toda fase da minha vida tem uma música que eu estava chorando, de alegria ou de tristeza. Então, eu sou movido à música e isso roda até hoje.
Mas hoje eu também tive que adicionar camadas também de silêncio, de tranquilidade, porque, igual a gente que mora em São Paulo, é ruído para todo lado. Então, você procurar momentos em que você consegue olhar para os problemas ou para as coisas que você tem objetivo e tranquilizar é o que eu tenho procurado fazer hoje. Interessante, eu gostei desse ponto de vista, que realmente a gente precisa de momentos de tempo ocioso, que é o que a gente até estava falando no Janeiro Branco, né? Que é uma coisa que a gente não trabalha mais, o tempo ocioso. É importante a gente ter tédio, é importante a gente ter momentos de pausa em que a gente relaxa, né? Isso é uma construção, né? Eu queria saber como que você construiu essa rotina ao longo dos anos. Foi meio orgânico, eu empolgo para falar, tá, gente? Então, não liga não. Foi meio orgânico no sentido de eu já gostar de, por exemplo, tinha dia que eu chegava estressado em casa. Dentro do Espro, gente, eu estou aqui há 14 anos, né? Vou dar esse exemplo para o que eu vou falar. Eu tive momentos de alegria e tive momentos de estresse. Então, 2023 foi um ano terrorizante para mim dentro da empresa por diversos fatores e, graças a Deus, superados, mas foi um ano em que eu quis sair da empresa, eu quis desistir, eu estava desmotivado. O que me motivava e me mantinha de pé para não entrar numa crise de ansiedade, não ter depressão, eu chegava em casa, eu adorava cozinhar e ouvir música. Aqui você cozinha muito bem? Não. Fazia feijão com arroz, comida de mineiro, assim, bem basicona, mas o ato disso me dava muita tranquilidade. E eu acho que quando a gente fala disso, eu li um livro recentemente, chama O Executivo que Vendeu Sua Ferrari. E ele traz muitas técnicas nesse aspecto, que ele fala sobre como a gente se conectar com a gente mesmo, como a gente fazendo esses exercícios também, fisicamente a gente muda também, porque vocês já notarem pessoas estressadas e cansadas, você olha para o rosto dela e já fala, ó, tá estressado, tá cansado. A pessoa que tá alegre, no meu Instagram até fala, né, que um sorriso abre portas. E é verdade, assim, boa parte das coisas que eu conquistei foi sorrindo. Mas para a gente estar bem todos os dias não é fácil, né? Então, se a gente tem bases que a gente consegue se reconectar com isso, ajuda a evoluir nesse caminho. São habilidades que a gente vai acarretando conforme o tempo, né? Muita terapia, muita paciência. E falando sobre habilidades, eu queria saber sobre soft skills e hard skills que você acha que é essencial para o nosso desenvolvimento profissional. Quais são as habilidades assim que podem atribuir isso para a gente? O principal é, eu sou nascido, gente, em Belo Horizonte, numa comunidade. Minha família mora lá até hoje. Aí, dando de referência para vocês, como se minha família morasse em Paraisópolis, lá em Belo Horizonte. E a minha família é de lá, a origem humilde. Sou o único irmão de 7 que tem faculdade. Aí meus irmãos tinham todo o caminho para poder olhar e falar, né? Eu não quis nem terminar o ensino médio. Mas assim, ganho o dinheirinho dele lá e está tudo certo. Acho que o principal que eu falo para qualquer pessoa, para nós principalmente, que estamos querendo vencer na vida, eu acredito que vocês queiram, a não ser que tem alguém que ganhou na Mega aqui, está aqui por hobby, né? O principal para nós que vem de um país em que a educação básica não é das melhores, a gente tem que se preparar para o amanhã. E isso começa, por exemplo, com o hábito da leitura. Porque, se você notar, gente, para você crescer na vida, você vai precisar falar, você vai precisar escrever um e-mail. E eu, por exemplo, a minha grande deficiência, aí não estou falando do que eu tenho de habilidade, a minha inabilidade é escrita. Eu escrevo mal, e olha que eu sou gerente da área de educação, olha só, hein, que eu estou falando aqui para vocês. Mas sabendo que a escrita é a minha deficiência, eu faço de tudo para melhorar ela. Então eu reconheci aquilo. E isso começou com leitura, sabe? Na época da faculdade, eu odiava falar. Olha que louco. Eu odiava. Na hora que tinha que apresentar, eu suava, eu quase morria do coração, o coração batia forte, aí tinha que apresentar, o que eu fazia? Eu levantava a mão para apresentar. Eu encarava o meu medo. O meu TCC foi engraçado, porque ele fala disso assim, a comunicação para mim é uma das soft skills e técnicas que a gente tem que ter muito apurada, tá? E o relacionamento seria a segunda delas que eu ia trazer. Mas no dia da minha apresentação, a professora falou assim comigo, sabe aquelas técnicas que a instrutora deve falar também, né? Olha para o fundo da sala, mira um pontinho e fica olhando para ele. Gente, eu usei todas. Levei água, leva água também. Eu tomei 1 litro de água, eu não lembro o que eu falei, pra vocês terem ideia, de tão nervoso que eu fiquei. E aí eu lembro que quando acabou o meu estágio que eu perdi, o único emprego que apareceu para mim foi um emprego para dar aula. Olha que loucura, a pessoa que não gostava de apresentar ia dar aula.
Eu encarei o emprego. Eu falei que o meu sonho era ser professor. Era mentira pura. Eu só queria o emprego naquele momento. Mas aquilo me fez encarar. E ali eu me descobri um outro Leandro que trabalha com pessoas, que tem uma habilidade boa para poder se comunicar. E aí até falo com muito jovem quando a gente vê, né, que essa ansiedade que dá quando a gente vai apresentar aqui na frente, tem estudo que comprova, gente. Aquela palpitação no coração, a boca seca, aquelas coisas, vai durar 5 minutos. E todo ser humano tem ela. Deixa passar dos 5, você vai ver que você fica... Porém, o que a gente faz? A gente quer fazer uma apresentação aqui na frente, ela não dura nem 2, eu fico dentro do período de estresse. Então, por isso que a gente tem uma sensação. Então, o que eu posso responder é, o que eu acho que precisa, para todos nós, trabalhar a comunicação através da leitura. Isso é básico, porque a partir disso, você ganha outras habilidades, você percebe outras coisas. E o relacionamento, gente, por mais que o mundo está indo aí para uma era de IA, de tecnologia, relacionamento é tudo. Lidar com gente não é fácil. Como até começou, né? Tem dia que dá vontade mesmo de chutar uns 5 mentalmente, gritar com 10, a gente respira e sorri. Porque não dá para surtar o tempo todo, né? Então, eu diria essas dicas. Dicas de ouro, hein, gente? Continuando falando sobre habilidades que a gente tem que ter, porque para chegar numa habilidade você tem um caminho a trilhar, né? Não é uma coisa do dia para a noite, como você mesmo disse, que você começou com a leitura porque você identificou qual era o seu problema. O que é mais importante para planejar as metas para crescimento pessoal e profissional, pensando nessas soft skills e hard skills? Eu diria disciplina. Porque a gente acreditar no processo, igual aquelas coisas de Instagram, sabe? Acredite no processo. Eu vejo, tem dia que eu falo, vai se ferrar o processo. Porém, eu volto para o processo, no sentido de, até para a disciplina financeira também, para qualquer coisa, gente. Se a gente tem a disciplina, a gente consegue. E o ser humano, cada dia mais, é mais difícil de ter disciplina, né? A vontade da gente é surtar o tempo todo, né? Ainda mais que a gente está num mundo hoje em dia que tudo se justifica. Se não aconteceu nada, a justificativa é, está acontecendo nada, então eu entrei em staff. Fora as pessoas que se diagnosticam com diversas coisas, né? Com TDAH, autismo. Eu tenho um amigo que é psicólogo e ele não acredita em terapia. Eu falei, o quê? Não vou fazer terapia, ele é um dos que mais precisa. Mas ele é um ótimo psicólogo, olha que coisa mais doida. Porém, quando eu estou falando, por que eu estou associando isso? Quando a gente acredita no que a gente está fazendo, a gente sabe que no dia que dá vontade de desistir, você talvez tenha só que recalcular e reorganizar a sua vontade do porquê você está fazendo aquilo. Como se fosse treino, né? Quem gosta de treinar e quem não gosta de treinar, os primeiros dias são terríveis. Passar por eles é mais difícil. Só que tem gente que mesmo depois que passa pelos primeiros dias ainda vai falar, é chato. Mas qual que é o objetivo que está por trás? Seja físico, estético, se você sabe o objetivo, você consegue ter disciplina para poder chegar. E isso é difícil, principalmente a geração de vocês, né? Que é uma geração que a gente fala que ela não é que desiste fácil, mas ela tem menos motivadores para segurar elas nos locais. E é ok, gente, a gente não ter claro algumas coisas, mas, por exemplo, eu hoje contrato muita gente. Chega uma pessoa para mim com 22 anos que já passou por 6 empregos, oxe. A justificativa pode ser, fulano me estressou, eu não quis lidar com aquilo. Aí para fazer a mesma coisa comigo, entende? Pensa. Então assim, é só a gente pensar no que está por trás daquela ação e a médio e longo prazo, né, que é o desafio. Então a palavra seria disciplina mesmo. Perfeito. E vendo que a gente ainda está começando a nossa jornada no mercado de trabalho, quais dicas você daria para os jovens sobre os erros que eles cometem frequentemente nesse início de carreira, né? Porque a gente falou sobre a falta de paciência, sobre a falta de trabalhar a nossa comunicação, porque a comunicação ela é a chave de tudo, querendo ou não, principalmente no âmbito profissional. Quais dicas você daria para a gente não cometer esses erros com as mesmas frequências? Se a gente erra uma vez, ok, 2, na terceira a gente já está sendo... Se a gente fosse tratar nessa lógica, né, eu ia falar, você vai continuar sendo burro e cabeçudo? O ponto é, a gente erra e não faz nada com aquele erro. Todo erro tem que virar aprendizado, sabe, gente? O superintendente do ESPRO, ele tem uma filosofia que ele fala de aprender com cicatrizes. Aprender com cicatrizes vai ficar a marca, mas ela não precisa ser mais uma ferida. E tem gente que fica abrindo a ferida, né? Então, acho que tudo está em linha com a gente conseguir entender por que a gente errou e não fazer de novo.
O melhor exemplo é relacionamento, né, gente? Que a gente procura pessoas que têm característica parecida uma com as outras, né? E aí a gente vai tendo o mesmo norte, o mesmo problema. Então, assim, é da gente saber por que a gente errou e confiar no processo que você está fazendo, na pessoa que você é. Uma coisa que eu falo é, se você respeita você e as pessoas, dá para você acreditar no seu processo. Você não vai estar fazendo nada errado. E aí errar vai ser natural para você aprender. Tem um amigo, eu tenho 39 anos, ele tinha 24. Tem 24, né? Ele está vivo ainda, matei ele do nada, coitado. Ele, para mim, ele vira toda vez, e eu já desisti porque ele falou que, você é meu mentor. Eu falei, eu não sou idoso, não sou seu mentor, sou seu amigo. Não, porque eu tenho 24 anos, ainda posso errar. Eu falei, nossa, o errar ok, mas você já se colocar no lugar de que você vai errar, não faz sentido. E aí eu percebi que isso era constante na vida dele, sabe? Fazia um monte de coisa errada, aí ele virava no final, mas eu sou novo. Eu falei, legal, então continue aí com o seu erro, porque eu, como bom pisciano, né, sinto as dores dos meus amigos. Eu falei, o quê? Não vou sentir mais. Aí eu não vou errar mais comigo mesmo. Então só perceba que a gente tem que ter uma ação em cima do erro e não ficar prostrado em cima dele. Sim, né? De certa forma agindo como inconsequência. Porque quando você não mede as suas atitudes, nem o que vai vir mediante elas, é ser inconsequente. E falando sobre inconsequência, né, conciliando com financeiro, eu queria saber como você cuida dos seus gastos, se você controla eles formalmente ou apenas mentalmente, se você tem alguma estratégia, porque muitos estão começando a carreira profissional agora, muitos pecam em agir com inconsequência e se manter no mesmo erro. Eu gostaria de saber de você, como é para você controlar isso? É difícil, né? A gente quer sair todo dia, quer ir para a praia toda hora. Gente, assim, falando de item financeiro, até compartilhar com vocês um sonho que eu tinha, e eu compartilhava isso com os meus primeiros alunos lá no ESPRO, em Belo Horizonte, né? Eu brincava com eles que o meu objetivo de vida, olha como é que é ser pobre, né, gente? É difícil, né? O meu objetivo era ter os maiores descontos possíveis de imposto. Nossa, mas como assim, Leandro? Você quer ter o maior desconto? Porque para você ter os maiores descontos possíveis, você está ganhando aquele salário naquela faixa. Então era a minha forma de almejar o salário. Então, assim, hoje, eu, graças a Deus, estou numa posição que eu ganho um salário muito bom diante do que eu não imaginava na minha vida. Leandro, é o que você acha que merece? Não, acho que eu mereço 10 vezes mais do que eu faço. Porém, isso fez mudar muito dentro disso que você está falando. Eu não consigo juntar dinheiro, gente. Eu sou da prestação. Se não tiver o carnê ali que vai me cobrar todo mês, não vai dar. Então eu passei a entender isso, eu comecei a fazer investimentos que ele fica lá e eu não consigo pegar. Foi muito louco, porque isso foi quando eu comecei a juntar algum dinheiro, que até então eu só gastava. Então ele entra naquilo que eu falei da disciplina. Como eu não tenho disciplina para o lado só de colocar ali numa conta poupança e não tirar, porque toda vez que tem qualquer problema eu vou lá e tiro. Não vou tirar não, vai lá e tira sim. Então, eu mudei a lógica para conseguir juntar dinheiro. E é necessário, né, gente? Eu sou um homem solteiro, sou um homem gay, sou um homem preto, então, assim, eu não tenho filhos. Aí você fala assim, você vai juntar dinheiro para quê? Para velhice. Mas só se vive um dia, né? Só se vive hoje, né, gente? Falei agora, né? Só se vive hoje ou eu vou ficar velho? Então, eu tentei conciliar as duas coisas, né? Então, eu faço uma caixinha para que eu não tenha que passar necessidades, mas eu não deixo de fazer as minhas coisas hoje. O que é difícil, né? Porque a gente com família, igual eu com 7 irmãos. Morando em São Paulo, minha família já me chama, e o que é que eles estão me chamando? Dinheiro. Não é para poder me dar bom dia. Meu pai, oi pai, feliz, estou com saudade. Eu também, filho, então. Na hora que vem o então, família é de lascar, né, gente? Mas isso faz eu não perder o foco dessas coisas que eu estou falando para vocês, que é pensar numa estrutura de vida mais adequada, sabe? Não de qualquer maneira. Pensar na sua vida a longo prazo, porque a gente tem um costume de não pensar nas coisas a longo prazo. Tudo bem que só se vive o hoje, mas só se vive hoje enquanto você está vivo. Se você não tem a garantia do amanhã, garanta no hoje, talvez o seu possível amanhã. Você também falou que você gasta muito, esse tipo de coisa, e nós jovens temos também essa tendência a gastar muito. Como que você... Qual critério que você usa para diferenciar uma necessidade com aquele mimosinho do dia? Como você faz para fazer isso? Eu chego a ser pão duro tem hora, sabe? Porque eu
Se eu vou comprar um tênis, eu tenho a dificuldade enorme de comprar um tênis de mais de R$ 400. Ganhando um salário bom, eu não consigo, gente. Eu falo, eu vou pisar nesse trem, eu não vou. E os tipos de eventos que eu vou, meu tênis volta pior do que a rua. Né? Então, eu falo assim, você vai numa festa que vai sujar seu tênis. Hoje, eu tento me colocar num lugar, poxa, você consegue fazer outras coisas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comer. Então, qualquer necessidade para mim, comer. Se for com comida, eu gasto o que for, gente. As outras coisas eu acabo colocando no lado supérfluo. Então, igual eu falei, eu moro sozinho. Você entra no meu apartamento, tem o básico, tem a TV, tem o sofá, tem meu cachorro e eu. Estamos lá, felizes da vida. Aí tem amigo que vai lá em casa, nossa, você está no carro que você está, você poderia ter um apartamento assim, uma decoração tal. Aí eu tento seguir a dica, né, gente? Dá errado, porque eu só compro coisa ruim, de mau gosto. Aí eu desisti. Então, assim, eu não tenho muita lógica para isso, não. Vai muito daquilo que eu tenho vontade de fazer na hora. E falando sobre o que você tem vontade de fazer na hora, você falou também sobre as vontades que você tinha quando você era mais novo. E pensando no Janeiro Branco, a nossa geração acaba sendo muito ansiosa, com muita cobrança. E olhando para a sua carreira extensa, em progressão constante, o que você falaria para o Leandro de 15 anos, hoje em dia? Eu sei que existem muitos jovens inseguros em relação à própria carreira, em relação aos sonhos de consumo, ainda mais quando você é um jovem que tem uma vulnerabilidade social, que você deseja muitas coisas, você tem muita ambição, mas você não sabe onde despejar isso, onde você direcionar isso, né? Eu acho que é por isso que o ESPRO é tão importante, porque ele, além de te dar capacitação, né, para um trabalho, ele ainda te guia de certa forma. O que você falaria para o Leandro de 15 anos? Eu diria para ele acreditar no que ele está fazendo, porque, gente, com essa idade, eu era aprendiz no supermercado. Na época eu ganhava R$100. Não é nada hoje, né? Na época era dinheiro, tá? Pelo menos, né? Isso em 2003. Podia falar alguma coisa que não posso falar. Então, assim, eu diria para ele acreditar porque eu lembro que eu era estagiário, mas estagiário não, aprendiz, e a minha função era deixar um daqueles corredores do mercado lá com as mercadorias, né? Eu adorava deixar o meu impecável. Eu saía de lá, aí sentava aquele cliente, né, amaldiçoado, que pega o produto e tira tudo, eu virava o giraia. E teve um repositor que era contratado, e é triste o que eu vou dizer hoje, porque essa pessoa, ela continua parada no tempo. Mas ela virou para mim e falou assim, você é trouxa de querer fazer isso aí bem feito. Você não é nem funcionário. Eu falei, não, mas eu quero fazer o meu melhor, não quero deixar de fazer. E assim, eu poderia ter levado aquilo ali para realmente não ter feito nada, né? Poderia ter falado, realmente, para que eu vou fazer isso? Sou aprendiz. Só que eu sempre tive essa coisa não perfeccionista, mas de querer fazer bem feito e não ser chamado a atenção. Então eu diria para ele acreditar no que ele está fazendo, porque deu muito certo. Graças a Deus. Continuando falando sobre você falou um pouco da sua formação no começo da entrevista, né? A gente vê que você tem 7 formações acadêmicas, sendo elas desde gerência até produção de material didático. Caraca! O que motivou e o que te motiva a continuar fazendo o que você faz? Lembra que eu falei que eu achava que eu odiava gente, né? E eu passei a trabalhar com gente. Então, eu me formei em administração, depois eu fiz um curso em gestão e liderança, depois fiz uma outra pós-graduação também em marketing. Hoje, que é a que vocês estavam falando aí, hoje eu sou gerente da área de produção de material didático. Então, para eu poder tecnicamente até sentar com o Rodrigo, que trabalha nessa área, e falar algo, eu preciso dominar aquela coisa, né? Então, ela foi muito mais para eu me capacitar e me preparar para aquilo que eu estou fazendo. Então, as minhas formações, elas foram feitas também pensando naquilo que eu precisava no momento ou para a minha vida como um todo e não apenas a questão pessoal. Perfeito. Leandro, as nossas perguntas acabaram. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação no podcast. Fica o convite de todos nós para qualquer dia, se você quiser visitar Itaguaçu. A gente vai te receber de braços abertos. Muito obrigada pelo conhecimento, pelas dicas, pelo que você se abriu aqui com a gente também. É muito importante a gente trazer alguém com uma carreira tão extensa, tão triunfante, porque querendo ou não é triunfante, o que você faz é muito importante, não só pela ESPRO, mas pelos jovens no geral. Eu trabalho no Mercado Livre, lá a gente tem o programa
de aprendiz, né, de aprendizagem do Mercado Livre. Lá a gente sempre fala sobre a democratização do trabalho, mas eu acredito que a Espro, além de ter a democratização do trabalho, ele tem a democratização do ensino, que é muito importante. Eu agradeço, não só eu, a Rebeca também, né? E essas são as minhas considerações finais. Você quer falar alguma coisa, Rebeca? Enfim, muito obrigada. Tchau, gente!